Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 11, a partir do versículo 9: E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Amém? Pode se assentar nesse mesmo espírito. Eu peço a sua total atenção. Nós vamos ministrar a palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo, e depois nós vamos orar por batismo com fogo e por renovação espiritual. E eu disse de manhã, inclusive quero incentivar você a ouvir a mensagem que foi pregada de manhã. Quem estava aqui pela manhã? Quem não estava aqui de manhã? A grande maioria. Esse é o propósito, termos um grupo de manhã e termos um outro grupo à noite. Agora é claro, tem irmãos e irmãs que precisam estar nos dois cultos para nos ajudarem na ministração. A minha gratidão a todos. Eu poderia até pregar a mesma mensagem que preguei de manhã, mas eu quero incentivar você a ouvir a mensagem da manhã, e os que vieram de manhã a ouvirem a mensagem agora da noite. E eu disse algo muito importante. Nós estamos vivendo tempos tão difíceis, dias trabalhosos, problemas dos mais variados. E aí o pastor vem falar de batismo com o Espírito Santo. Eu sei que tem muita gente aqui com contas a pagar, com problemas familiares para resolver. Eu sei que tem gente aqui com o coração apertado de tanta batalha que está enfrentando. Aí eu venho pregar sobre o batismo com o Espírito Santo. É um desafio. É a gente romper com os problemas da vida humana e mergulhar nos rios do Espírito. E o propósito é que este domingo, e especificamente agora esta noite, seja um lenitivo para a tua alma, um bálsamo para o teu coração, um refrigério para o teu espírito. Então, como você, eu também enfrento problemas, e até no culto a gente fica numa luta para ligar o pensamento no céu, concentrar o pensamento em Deus, canalizar as nossas forças à adoração. Não é fácil não. Passam 1000 coisas na nossa mente. É assim ou não é? Ou é só comigo que acontecem essas coisas? Você está aqui, mas é uma batalha, é uma guerra para você adorar, para você concentrar, para você glorificar. Mas eu quero que você se esforce um pouco mais para desapegar de tudo que é da terra e para ligar em tudo que é do céu. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, Jesus vai te batizar hoje. E se você já é batizado, Jesus tem renovo para você. E nós vamos sair daqui mais fortes, com mais alegria na alma, com mais alegria no coração. Você vai sair daqui de cabeça erguida, marchando, um brilho novo nos olhos, um sorriso lindo no rosto. Você vai vencer as batalhas da vida no poder do Espírito Santo. Ah, se a gente entender que o Espírito Santo é tudo para nós, a gente vai sair daqui diferente, e a nossa vida nunca mais será a mesma. Problemas que hoje parecem tão difíceis se tornarão pequenininhos. Tamanha glória Deus vai manifestar na nossa vida. Dito isso, vamos ao texto. Os versículos 9 e 10 falam de pedir, buscar e bater. E a promessa é que quem pede recebe, quem busca acha, e quem bate se abre.
E aí do versículo 11 até o versículo 13, há uma comparação. O pai da terra e o pai do céu. O pai da terra, mesmo sendo mau, ele dá coisa boa para os seus filhos. Se o filho pedir pão, ele não vai dar pedra. Se o filho pedir peixe, ele não vai dar uma serpente. Se o filho pedir ovo, ele não vai dar escorpião. Cadê os pais aqui? Deixa eu ver. Então o pai da terra, ele dá o melhor para o seu filho. Tem mães aqui? As mães também procuram dar o melhor para o filho. O pai da terra, mesmo sendo mau, procura dar o melhor para o filho. Agora, imagina comigo, o Pai Celestial que é bom. E esta é a ênfase desta parábola contada por Jesus. Esta é a ênfase da parábola contada por Jesus. O Pai dará o Espírito aos que pedirem. Quem precisa do Espírito Santo aqui? Então nesta noite é só pedir, porque o Pai é bom, Ele é maravilhoso, e se você pedir, você vai receber, e se você buscar, você vai achar, e se você bater a porta, vai se abrir. O Pai é bom. O Pai da terra pode ser mau, mas o Pai do céu é bom. O pai da terra pode ser ruim, mas o pai do céu é maravilhoso. E com base nesse texto, eu quero falar do batismo com o Espírito Santo. Já que se nós pedirmos, o Pai promete nos dar. Então vamos ver primeiro o batismo prometido. O pessoal da mídia vai me ajudar colocando as referências. O célebre texto de Joel 2, 28 e 29. Nós pentecostais amamos. A igreja renovada gosta demais. Joel 2, 28. E há de ser que depois eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. 29. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias eu derramarei o meu espírito. É a promessa do Antigo Testamento. São muitas, mas eu vou me ater a esta. De manhã eu falei mais, mas agora à noite eu vou me ater a esta. É a promessa da efusão do Espírito. Eu derramarei. Irmãos, é verdade que nesses dias estamos vivendo tempos de apostasia, esfriamento da fé, aumento do pecado. Mas é verdade que hoje nós também estamos vivendo o cumprimento desta profecia. O Espírito Santo está sendo derramado. Se você pedir, você vai receber. Se você buscar, você vai achar. Se você bater, a porta do céu vai se abrir para você. Eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Cadê os filhos aqui, as filhas? Deixa eu ver. Então Deus quer fazer de você um profeta. Deus quer fazer de você uma profetisa. Os vossos velhos terão sonhos. Cadê o pessoal da melhor idade? Deixa eu ver. A terceira idade, tem gente aqui? Jesus quer te dar sonhos. E não é sonho porque dormiu de barriga cheia, não. É sonho de revelação. E os vossos jovens terão visões. Cadê os jovens? Deixa eu ver. Os meninos, as meninas, adolescentes, jovens. Tem jovem na renovada? Deixa eu ver se tem. Tem moça, tem rapaz, tem jovem, vem. Vem comigo no glória então. Deus vai te dar visão. Deus vai te dar visão. Você está entendendo que a promessa é para nós? Agora vamos para o Novo Testamento então. Veja João Batista falando a respeito. Mateus capítulo 3, versículo 11. E a promessa é tão forte que ela se repete nos 4 evangelhos. A promessa é tão poderosa que os 4 evangelistas falaram delas. Essas promessas são de Deus para mim e para você.
Veja Mateus 3:11. João Batista falando: eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus quer te batizar com o Espírito Santo e com fogo. É promessa, Ele vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. O fogo fala do caráter desse batismo, que purifica, que santifica, que aviva, que desperta, que renova, que anima, que motiva. Eu preciso mais do Espírito Santo. Tem alguém que precisa também? É promessa: eu vos batizarei com o Espírito Santo e com fogo. Você não precisa de rodeio, não. Você não precisa de carnaval, não. Você não precisa de barzinho, não. Você precisa do poder do Espírito Santo. Você não precisa de cerveja, nem de vinho. Você não precisa de cachaça, nem de cigarro. Você precisa de Jesus na sua vida. A promessa, o batismo prometido. Então vamos para Marcos 1:8. A promessa se repete. O evangelista Marcos narrando as palavras de João Batista. Marcos 1:8. Eu em verdade tenho vos batizado com água. Ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Diga comigo: o Espírito Santo. Meus irmãos, Ele é doce, Ele é gentil, Ele é meigo. Alai, tchou, manai. Eu sinto a presença dEle aqui nesta noite. Ele anda nos corredores desta igreja. Ah, se nós abrirmos o nosso coração, nenhum de nós vai ficar de pé aqui nesta noite. O céu vai se abrir, a glória vai descer e o fogo vai pegar. Olha Lucas 3:16, a mesma palavra. Agora o evangelista Lucas. Lucas é o evangelho da oração. Lucas é o evangelho do Espírito Santo. E olha o que ele diz no versículo 16. João Batista respondeu a todos dizendo: eu na verdade vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso que eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Prepare-se, Ele vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. E se você já é batizado hoje, Ele vai te renovar. Desemborca o vaso nesta noite, enche de azeite, deixa o Espírito Santo te envolver. Se esqueça de tudo agora e ligue no céu. Liga nesta hora. Pede para Jesus agora. Quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate a porta se abre. Jesus quer te batizar com o Espírito Santo. João 1:33. E a gente encerra os evangelhos, o batismo prometido. João 1:33, João Batista dizendo: eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João Batista teve a graça de batizar Jesus nas águas. E ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus na forma de uma pomba. E então ele teve a confirmação de que esse Jesus era quem iria batizar o povo com o Espírito Santo. Quem batiza é Jesus, não é o pastor, não é o presbítero, não é o evangelista. Quem batiza é Jesus. E Ele quer batizar aqui nesta noite. Ele não mudou. Olha o batismo prometido, olha a promessa. Temos no Antigo Testamento a profecia de Joel, temos nos evangelhos a palavra de João Batista. E agora veja Jesus falando acerca do batismo com o Espírito Santo. Lucas 24:49, a gente começa aqui. E eis que sobre vós, Lucas 24:49, e eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus quer te revestir de poder nesta noite. Hoje a igreja é a Jerusalém de Deus.
Fica em Jerusalém até você ser revestido de poder. Põe a mão no ombro da pessoa que está do seu lado com muito respeito e diga para ela assim: Jesus vai te revestir de poder. Amém. Jesus vai te revestir de poder. Primeiro ser revestido de poder, para depois ir à obra missionária. É assim com Rafael. Primeiro o poder do Espírito, primeiro a unção, primeiro o renovo, primeiro o revestimento de poder. E agora vai pregar o evangelho, anunciar a salvação, ganhar almas, saquear o inferno e povoar o céu, dar fruto, e fruto digno de arrependimento. Olha Jesus falando aos seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eles obedeceram. Jesus aqui já tinha ressuscitado, e Jesus vai falar mais uma vez com eles em Atos 1, versículo 5. Atos dos Apóstolos, que também poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 5. Olha Jesus falando agora. João batizou com água, João Batista, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Olha a promessa, Jesus falou. Números 23, 19 diz assim, ó: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. A profecia de Joel, as palavras de João Batista, e agora o próprio Jesus falando acerca do batismo com o Espírito Santo. E só para fechar, o versículo 8 de Atos 1: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Levanta a tua mão, eu vou profetizar na sua vida agora. Você vai receber poder ao descer sobre a tua vida o Espírito Santo. Você vai receber poder de Deus ao descer sobre a sua vida o Espírito Santo. E você vai ser testemunha de Jesus aqui na cidade de Itajubá, no estado de Minas Gerais, na nação brasileira e até os confins da terra. Receba! É o batismo prometido, é a promessa do batismo. Essa igreja está de pé por causa desta promessa. Essa igreja nasceu por causa desta promessa. A renovada é fruto do avivamento. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo. Nós acreditamos nos dons espirituais. Agora veja comigo, irmãos, o cumprimento da promessa. Nós vimos a promessa, o batismo prometido. Agora nós vamos ver a promessa cumprida. Vamos ver as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Veja comigo o relato de Atos 2, versículo 4. Foi o início, o primeiro batismo, o ato inaugural, lá em Jerusalém. Atos 2, 4. A Bíblia diz que, começa no 1, né? Cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Oh glória! E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Oxalá Deus abra os nossos olhos e a gente possa ver línguas repartidas como que de fogo. Deus possa abrir os nossos ouvidos e a gente possa ouvir o som como de um vento veemente e impetuoso, e que esse vento encha a casa, e que a glória de Deus domine o ambiente. Mas veja o cumprimento, versículo 4: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O Espírito Santo desceu e os crentes começaram a falar em línguas estranhas. Nessa noite o Espírito Santo vai descer e os crentes vão falar em línguas estranhas. Como diz o corinho antigo, se começarmos a orar, esse templo vai tremer. Se começarmos a orar, falaremos em línguas. Aleluia!
Alabachúria. Não é para falar palavrão, não é para falar mentira, não é para falar fofoca, não é para falar mal dos outros, é para falar em línguas estranhas, é para falar a língua do céu. É o batismo com o Espírito Santo. O batismo do diabo leva para mentira, o batismo do diabo leva para fofoca, o batismo do diabo leva para o palavrão, mas o batismo do Espírito traz renovação, avivamento, despertamento. Receba o batismo com o Espírito Santo. Agora, a segunda menção do batismo com o Espírito Santo em Atos capítulo 8, versículo 17, lá na Samaria. Atos capítulo 8, versículo 17. Filipe chegou àquela cidade, ele pregou o evangelho, e aí os apóstolos foram até Samaria. Pedro e João foi lá e oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, porque eles ainda não tinham recebido. Mas o versículo 17 diz que Pedro e João impuseram as mãos sobre aquelas pessoas e eles receberam o Espírito Santo. O texto não fala claramente acerca das línguas estranhas, mas leva-nos a crer, porque o versículo 18 diz que Simão, vendo que pela imposição de mãos era dado o Espírito Santo, ofereceu dinheiro para os apóstolos. Então teve uma evidência externa, creio eu que foram as línguas estranhas, conforme aconteceu em Atos 2. Se não tivesse acontecido nada, esse homem não ofereceria dinheiro aos apóstolos para que recebesse também esse dom de pôr a mão na cabeça das pessoas e as pessoas receberem o Espírito Santo. Aqui na Samaria, Pedro e João colocaram as mãos sobre as pessoas e elas receberam o Espírito Santo. Jesus não mudou, Ele é o mesmo. Se você acreditar, Ele vai batizar você aqui hoje. Se você pedir, você vai receber. Se você buscar, você vai achar. Se você bater, a porta do céu vai se abrir. Olha a terceira menção aqui em Atos, agora capítulo 10. Lá na casa de Cornélio, homem que era gentio. Ele não era judeu, ele era da corte italiana. E a Bíblia diz em Atos 10, do 44 até o 46. Pedro, dizendo estas palavras, Pedro pregou, Pedro anunciou a salvação, e de repente, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Aleluia. Jesus batizou crentes ali na casa de Cornélio, gentios. Eu e você éramos gentios também, mas nós fomos enxertados na oliveira verdadeira que é Jesus Cristo, e nós recebemos a promessa. Tem crente batizado com o Espírito Santo aqui? Deixa eu ver. Tem renovado raiz aqui? Dá um brado de mistério, dá um brado de língua estranha. Nós somos um povo barulhento, e naquele dia alguém vai gritar: onde está aquele povo barulhento? E alguém vai dizer com voz de lamento: aquele povo foi embora para Sião. Só quem vai levanta a mão e dá a melhor glória que você pode. Receba. Seu coração está pegando fogo aí? A sua alma está incendiada aí? Meus irmãos, nós já estamos no frio, mas eu estou pegando fogo aqui nesse altar. A presença do Senhor é real. Jesus quer fazer de você um homem cheio do fogo do Espírito Santo. Jesus quer fazer de você uma mulher cheia do fogo do Espírito Santo. E olhe comigo o último relato em Atos, agora lá em Éfeso, capítulo 19, versículo 6. Atos 19, 6. Lá em Éfeso. Apolo tinha pregado lá. Agora Paulo chegou, perguntou acerca do Espírito Santo.
eles nem tinham ouvido falar. E aí o versículo 6 de Atos 19 diz assim: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Que Deus me dê esse poder, faz assim com a mão. Que Deus nos dê esse poder, impondo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e eles falavam em línguas e profetizavam. Que Deus nos dê essa graça nesta noite. Põe a mão no ombro da pessoa que está do seu lado, profetiza sobre ele, sobre ela, que ela vai falar em línguas estranhas, que ele vai profetizar, em nome de Jesus. Na imposição das mãos, você vai receber profecia, línguas estranhas, batismo, renovação espiritual. Eu profetizo para esta igreja um novo tempo. Eu profetizo para vocês um tempo de avivamento. Se prepare para ter sonhos espirituais. Se prepare para ter revelações celestiais. Deus vai te tomar. Deus vai te usar no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, e as coisas vão mudar. Deus vai pôr as mãos. O Espírito Santo vai te ajudar. E vai haver mudança. O batismo foi prometido, e agora o batismo foi cumprido. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta se abre. Quem quer o Espírito Santo aqui? Ah, pastor Paulo, mas o que isso vai mudar na minha vida? Qual que é a importância? Quais são os benefícios? Em primeiro lugar, comunhão com Deus. Diga comigo, comunhão com Deus. O batismo com o Espírito Santo pode aumentar a sua comunhão com Deus. Você quer isso? Quem quer ter mais comunhão com Deus? Então busque o batismo, 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 busque. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14, versículo 2: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, mas em espírito ele fala em mistérios. O batismo com o Espírito Santo vai te levar a uma maior comunhão com Deus, a uma maior comunhão com Deus. Jesus quer encher o ministério de louvor. Jesus quer encher a juventude. Jesus quer encher as irmãs, quer encher os varões, para aumentar nossa comunhão com Ele. As línguas não são compreendidas pelos homens. Quem fala em línguas não fala para os homens, mas fala para Deus. Ninguém entende, mas em espírito ele fala de mistério. É comunhão. É comunhão. Deus está falando aqui, é comunhão. Segundo benefício, edificação pessoal. Diga comigo, edificação pessoal. 1 Coríntios 14, 4, a Bíblia diz: o que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios 14, 4, parte A. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. Quem quer ser edificado aqui? A profecia edifica a igreja, mas nem sempre tem profecia. Mas se você for batizado com o Espírito Santo, sempre vai ter língua, e você vai ser edificado na sua oração particular, na sua oração devocional. Você vai ser edificado, edificação pessoal em todas as áreas, vida devocional abundante. Está vendo a importância de ser batizado com o Espírito Santo? Comunhão com Deus, edificação pessoal, e tem mais, ousadia. Diga comigo, ousadia. Quem é batizado com o Espírito Santo recebe ousadia. Atos 4:31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo,
e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Irmãos, eu era tão acanhado, tão tímido, que eu tinha vergonha até da minha sombra. Quando foi para eu ser batizado nas águas, a igreja na época tinha o costume de no domingo à noite a pessoa dar o testemunho perante toda a igreja. Imagina a situação. Eu peguei um microfone, irmão, parecia que pesava 1 tonelada, cabeça baixa, escrevi o que eu ia falar. Que luta, queria entrar assim debaixo da terra, esconder. Tão acanhado que eu era, tímido, vergonhoso. Mas no dia que o fogo desceu, o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, fui sapecado com fogo, irmão. A minha vida mudou. E é por isso que hoje eu estou aqui pregando para vocês. E é por isso que hoje eu sou um pastor. Jesus vai batizar você e a sua vida vai mudar. Jesus vai renovar você e nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Quando você pegar esse microfone aqui, o céu vai descer, a terra vai tremer. Você está sentindo aí o que eu estou sentindo aqui? Ousadia. O paralítico vai levantar, o cego vai enxergar, o mudo vai falar, o surdo vai ouvir, o morto vai ressuscitar. Ousadia pelo batismo com o Espírito Santo. E qual o mais benefício? O batismo com o Espírito Santo traz para nós alegria. Veja comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 52. Atos 13, 52. E os discípulos estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. A presença do Espírito Santo, missionário Samanta, traz alegria. Você pode dar um sorriso para a pessoa que está do seu lado? Vai lá, com dente ou sem dente, vai, capricha. Se tem dente, mostra o dente. Se tem gengiva, mostra a gengiva, vai. Não pode ser triste o coração que ama a Deus. Não pode ser triste um coração que ama a Cristo. Você tem Ele morando dentro de você. Você tem Ele habitando no seu coração. Se alegre. Deus habita dentro de você. Olha os benefícios: alegria, ousadia, edificação pessoal, comunhão com Deus. Pastor Paulo, mas já cessou. Pastor Paulo, mas isso é só em Atos. Pastor Paulo, mas acabou. Foi só no tempo de Jesus, foi só no tempo de Paulo, foi só para a igreja primitiva. Nananina, não. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nele não há mudança e nem sombra de variação. O Deus que curava no passado é o mesmo que cura hoje. O Deus que salvava lá atrás não mudou não, Ele salva hoje também. E o Deus que batizava com o Espírito Santo lá atrás não mudou não, Ele batiza hoje também. Pastor, o senhor falar é uma coisa, mas mostra para mim na Bíblia. Vamos lá, Atos 2:39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. A promessa foi para aquele tempo? Sim. A promessa foi para Atos? Foi. A promessa foi para a igreja primitiva? Foi. Mas é para hoje também? Sim. É para renovada hoje? Sim. É para você nesta noite? Sim. Então levanta a tua mão, começa a pedir, começa a buscar, começa a bater. Quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate a porta se abre. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Lama Surianda Lamana.